E vamos nós, é nós Corinthians. Vamos lá. Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 6 do vlog da Bíblia Freestyle. O tema de hoje é escândalos. Afinal, a Bíblia despeja um monte de condenações para aqueles que praticam esse tal de escândalo. A dúvida é, o que diabos é isso? Muita gente utiliza as passagens bíblicas que falam sobre escândalos para justificar a passividade do cristão diante de tantos abusos que são cometidos por pastores pilantras. É preciso entender bem o que são escândalos para que possamos viver dentro dos limites da liberdade cristã sem sermos cúmplices daqueles que estão, na verdade, tentando deturpar o ensino de Cristo segundo seus próprios interesses. Não há dúvida sobre o fato dos escândalos serem pecado. A Bíblia é muito clara sobre isso. A pergunta é a seguinte, por que então quando eu denuncio a malandragem de pastores como, por exemplo, Silas Malafaia, eu estou escandalizando alguém? Pare para pensar um pouco. No livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 3, há uma passagem bem interessante, onde a palavra escândalo em algumas versões está traduzida por tropeço. Esse é o sentido real do escândalo bíblico, é aquilo que faz outra pessoa tropeçar, aquilo que derruba alguém da fé, aquilo que impede que uma pessoa se aproxime dos caminhos de Deus. Toda essa baboseira que as pessoas falam, isso é escândalo, aquilo é escândalo, precisa ser analisada à luz desse contexto. Aquilo que estamos fazendo derruba alguém da fé? Vamos para exemplos práticos então. Por exemplo, você acha que uma tatuagem derruba alguém da fé? Se um crente olhar para minha tatuagem, como a sua fé pode ficar abalada com isso? Ele no máximo vai me chamar de filho do diabo ou algo do tipo. Mas é impossível que um verdadeiro cristão tenha sua fé abalada por desenhos feitos na pele de outras pessoas. Olhando por essa ótica então, tatuagem não pode ser considerado um escândalo. No entanto, tatuagem dentro de outro contexto pode sim provocar algum escândalo. Por exemplo, um cristão que desobedece os seus pais com relação a fazer tatuagem pode estar provocando escândalos que vão fazer com que toda a sua família fique longe do caminho da verdade. Percebeu como os limites da nossa liberdade são bem relativos? Se alguma coisa provoca escândalo, o ideal é que tal coisa seja abandonada, ou então que a mentalidade das pessoas que iriam se escandalizar com aquilo seja transformada. Como a gente faz isso? Com o ensino. Então pare para pensar comigo um pouquinho. Se tatuagens e piercings não podem necessariamente serem chamadas de escândalo, por outro lado, há outras atitudes que nós dentro da igreja aceitamos como normal que são profundamente escandalosas. Saca só. Um pastor, por exemplo, que compra um carro importado é algo profundamente escandaloso, principalmente se dentro dessa comunidade houver outras pessoas que ainda estão andando de ônibus ou andando a pé longas distâncias para poder fazer parte do culto. Parece que o nosso cristianismo é meio de mentira nessas horas, né? Você já viu alguém abandonar uma igreja porque percebeu que o pastor estava tendo um padrão de vida um pouco elevado demais? Eu já vi. Outro escândalo muito comum na vida da igreja são aquelas promessas feitas em nome de Deus que na verdade não tem fundamento nenhum na palavra. Olha, o lance é o seguinte, cara, você dá ofertas de primícia para que Deus possa te abençoar ao longo de todo o ano e nunca venha faltar nada na sua casa. Aí o desgramado volta para casa, trabalha durante alguns meses e vem a faltar comida na sua casa. O que então a igreja diz? Faltou fé da sua parte, né? Deus deve estar te provando por causa de algum pecado, sei lá. Percebeu como tudo isso é irracional? Esse tipo de atitude decepciona as pessoas, afinal nós plantamos expectativas no coração delas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Essas atitudes são profundamente escandalosas, pois podem levar os nossos irmãos a se afastar do ensino da verdade. Um pastor cheirar a Bíblia também é algo profundamente escandaloso. Pô, fala sério, você vê um cara cheirando a Bíblia ou outro até comendo a Bíblia. Isso é tão irracional que dá a entender que todo crente é burro. Naturalmente as pessoas vão se afastar desse tipo de convivência. Por outro lado, quando nós denunciamos o falso ensino das Escrituras, isso não pode ser chamado de escândalo. Pare para pensar um pouquinho. Um grupo de pessoas reunidos dizendo que são igreja não fazem necessariamente com que esse grupo seja igreja. Uma igreja de verdade são pessoas reunidas em nome de Cristo com os ensinamentos corretos. Se o ensino não estiver correto, então está tudo errado. Quando nós combatemos essas distorções contrárias às Escrituras, nós estamos, na verdade, prestando um serviço ao reino de Deus. Lembre-se que em determinado momento, Jesus pegou um chicote e fez questão de expulsar do templo todos aqueles que estavam apenas querendo lucrar em nome de Deus. E Cristo não pecou ao fazer todas essas coisas. Cabe a cada um agora discernir no seu caminho o que são verdadeiros escândalos que devem ser evitados
E ao mesmo tempo, não podemos ser cúmplices de um ensino tão equivocado que tem se propagado tão rapidamente nos dias de hoje. Eu espero ter sido claro sobre o assunto. Se você tem dúvidas, sugestões ou discorda de tudo que eu tô falando, utilize os comentários abaixo. Quero agradecer também porque esse canal já chegou a 2.000 inscritos e isso é uma marca bem interessante, visto que a propaganda é bem pequena. E se você ainda não se inscreveu e gostou dessa mensagem ou de outras do canal, inscreva-se. Eu agradeço pela audiência e paciência e te espero de novo na semana que vem.